Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 25 de maio de 2017. Bom, eu tenho alguns assuntos para falar com vocês que são mais do cenário, mais da composição do cenário. As pessoas estão me perguntando muita coisa e é uma salada de frutas. É uma salada de frutas, é uma coisa que ninguém está entendendo o que está acontecendo, como está o cenário atualmente. Então, fica bem difícil a gente pegar e dizer para as pessoas, olha, é desse jeito, é dessa maneira, está acontecendo exatamente isso. O que se pode dizer é o que não está acontecendo mais do que o que está acontecendo. Tá? Então aí vamos por partes, como diria Jack Stripador, como eu sempre brinco, né? E quando a gente não consegue ver o que está acontecendo, o que a gente pode dizer, na verdade, é exatamente o contrário. O que não está acontecendo? E aí a gente consegue ter uma noção da realidade. Tá? Então, porque se a gente vê o que querem nos mostrar, a gente acaba não vendo. Agora, se a gente vê o que não querem nos mostrar, a gente enxerga alguma coisa. Entenderam como é que funciona o negócio? Então assim, ó, vamos parte a parte, ponto a ponto. Antônio, foi feita, o Temer chamou o artigo 142 para a defesa da nação. Não, gente, não foi o artigo 142. Se vocês verem o decreto lá do Temer, não faz alusão alguma ao artigo 142, nem poderia. Chamou a segurança nacional para controle da situação do cenário. Tem um prazo de 30 dias, tá? Mas é um prazo limitado, né? Para manter a ordem pública, para poder dar continuidade às ações e aos trabalhos. Por quê? Porque estavam querendo depredar entidades de Estado, que são os ministérios, colocar fogo nos ministérios. E os ministérios, eles são entidades, são estruturas, primeiro que são patrimônios culturais mundiais, que Brasília é patrimônio cultural mundial. Né? É tombado patrimônio histórico da humanidade, Brasília. Tá? Então não pode ser depredada, e tem que ser preservada até por necessidade internacional, por uma ação de proteção internacional. Né? Então Brasília é tombada, é um patrimônio histórico internacional. É uma obra de arte que foi criada por Oscar Niemeyer, uma cidade que foi criada, né, se transformando em um polo cultural universal. E é um patrimônio não só do mundo, mas também do próprio Brasil. Então, é um patrimônio de Estado, então tem que ser protegida. Tá? Aí a defesa de Brasília, né, das estruturas de Estado, das entidades de Estado e dos poderes de Estado, que é a Presidência da República, o Congresso Nacional, que aí vai o Poder Legislativo na Câmara Alta e a Câmara Baixa, o Senado e a Câmara dos Deputados, esses precisariam ser preservados. Quem foi chamado? A Força de Segurança Nacional. Né? Então, as forças militares. Né? Então, as forças militares foram chamadas através do ministro Raul Jungmann, que é o ministro de segurança, né, de defesa. Então o que acontece? Ele convocou as forças militares para que lá estivessem. Temer não precisa fazer muita coisa, só levanta o telefone e diz: preciso das forças armadas aqui, das forças militares aqui. O que acontece? O ministro autoriza, né, nesse aspecto. O que seria o artigo 142? O artigo 142, eu já falei outras vezes para vocês, seria chamar o Conselho de Segurança Nacional, e esse conselho seria composto
pelo ministro Raul Jungmann, atualmente, né, pelo Michel Temer, pelo o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, pelo presidente do Senado, Eunice Oliveira, pela presidente do STF, Carmen Lúcia, né? E pelos três comandantes das Forças Armadas. E neste caso não aconteceu nenhuma situação dessas. Cada um deles teria direito a voto. Cada um deles teria direito a voto. Nenhum deles foi chamado. O que aconteceu? Simplesmente houve um decreto por parte de Michel Temer, tá? Um decreto direto para o ministro. Não passou pelo Rodrigo, não passou por nada, não passou por ninguém. Foi um decreto trazendo segurança para toda Brasília. Toda Brasília. Porque o que estava acontecendo é que haveria a possibilidade de risco para as instituições e para os detentores de cargos públicos eletivos. Houve quase que uma tentativa de golpe de Estado hoje no Brasil, né? Através das forças sindicais, porque quem estavam ali eram principalmente o pessoal da esquerda, o pessoal que tinha saído do poder, né? E que estava, através dos seus sindicatos, tentando impedir a votação da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e manter que houvesse votação no Congresso Nacional. Então, para atrapalhar as votações, porque que o Temer disse? O Temer chegou e disse assim: vamos manter a normalidade, né? Vamos fazer uma demonstração de força fazendo a manutenção das votações, porque nós temos maioria no Congresso Nacional. Foi isso que Michel Temer disse. Aí a esquerda pegou e disse assim: bom, então nós vamos fazer a nossa demonstração de força. Vocês não vão trabalhar porque nós não vamos deixar. Vocês vão estar sem condição alguma de trabalho. Como é que eles iam paralisar se eles eram minoria dentro do Congresso Nacional? A única forma era através de pressão externa. Quem é que vai para a rua em dia de semana? É trabalhador? Não. É funcionário público e é sindicalista. Então, dia de semana, tá? Nós estamos numa quarta-feira, em horário comercial, quem é que poderia ir para a rua? Só funcionário público e sindicalista. Pessoal que não vai perder emprego. E lotaram, atrapalharam os negócios, não tiveram condições de trabalhar, os congressistas, por conta disso. Então não foi uma manifestação popular, não foi uma manifestação fora Temer, foi uma manifestação contra as reformas trabalhista e previdenciária da esquerda, para tentar criar uma mobilização pública com fora Temer. E aí isso aconteceu em várias cidades, várias capitais do Brasil, mas com foco. Quer dizer, fora Temer direta já, é o discurso da esquerda, não é um discurso do Brasil, é um discurso da esquerda, porque eles estão sentindo que Temer está fragilizado e aí eles querem paralisar as votações no Congresso Nacional. Em contrapartida, Michel Temer, que está sim fragilizado e pode sim cair, né? Mas ele pode também renunciar, e pode, não que ele vá fazer, mas pode acontecer essa situação, né? E isso que cabe à justiça fazer. Agora, dia 6 ainda tem a questão do julgamento da chapa, que ele pode cair também. Se ele não cair depois do dia 6, se ele não cair até o dia 6, do dia 6 em diante aí tem a discussão interna dentro do Congresso Nacional, que pode levar à cassação dele ou não, mas ainda precisa passar por um pedido do Rodrigo Maia, que é aliado de Michel Temer, ou fazer uma situação via STF, né,
Supremo Tribunal Federal, que também vai levar algum tempo, ou seja, eles estão querendo levar isso até onde eles puderem, se possível, até o final do mandato de Michel Temer. Não vai ser tão fácil, vai ser bem complicado, mas este é o momento crucial, o momento de maior pressão. E por isso eles estão, a esquerda, principalmente aquela que saiu, o grupo que saiu, está fazendo uma grande pressão porque eles querem derrubar Temer e querem fragilizar o governo Temer. E eles estão conseguindo, através dessas notícias, né, dessas últimas notícias e do enfraquecimento político daqueles que eram aliados, que faziam exatamente oposição ao governo anterior, como no caso de Aécio Neves, que fazia oposição, né? Eles estão percebendo que existe um momento de fragilidade, que é a hora de atacar. O inimigo está ferido e é a hora de dar o tiro fatal, é o que eles entendem. Não vai acontecer tão facilmente, porque na verdade quem está atacando também está ferido, né? Então não é bem assim. E aí nessa história algumas coisas ficaram para mais tarde. Era para ter sido assinado já a lei, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha aqui embaixo, lei da migração, né? A lei da migração já deveria ter sido sancionada por Michel Temer, né? E isso não foi hoje, era para ter sido hoje, não foi sancionada. Pode ser que ele sancione, pode ser que não sancione, mas eu acho que existe uma boa chance dele não sancionar a lei de imigração. Por quê? Porque ela já foi considerada nas redes sociais e pela opinião pública como algo negativo. E foi ainda assim aprovada pelo Congresso Nacional. Então, se ela for aprovada por Michel Temer, Michel Temer terá um maior índice de rejeição e a desaprovação popular, o que vai facilitar para que o povo fique do lado dos adversários no momento onde ele não pode ter esse apoio popular do lado da esquerda. Então o que ele pode fazer? Ele pode vetar essa lei, ele pode vetar essa lei, e no que ele vetar essa lei, ele pode ganhar uma sobrevida política. Isso para ele é positivo. Eu, se fosse ele, faria isso, vetasse essa lei. Isso já é alguma coisa que pode acontecer nesse sentido, favorável a Michel Temer e contrário ao Congresso Nacional, que votou essa lei, né, no momento de loucura, alguma coisa assim, ou ainda entre as paixões do governo anterior e o governo atual. Eu sei que de qualquer maneira aconteceu essa situação que não deveria ter acontecido, mas passou. É uma lei que vai contra os interesses do povo brasileiro, né, e prejudica inclusive a questão de soberania nacional. A lista fechada, sendo acrescentada junto ao voto distrital misto, é um projeto do Roberto Requião, a lista fechada, né, que é ligado a Dilma Rousseff e ao PT, apesar de ser do PMDB. O voto distrital misto é algo positivo, mas a lista fechada é algo negativo. E associar esses dois é uma proposta do Eunício Oliveira, atual presidente do Senado, que está fazendo as partes o ex-presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, com essa postura, com essa ação. Então, para não fazer isso, o que poderia fazer numa situação dessa? Né? Podia simplesmente retirar a votação, mas ele não vai fazer, ele não vai retirar. Não vai retirar, ele vai aguardar um outro momento para poder fazer isso à sombra de algo. Como a gente alertou, como a gente mostrou tudo isso, e diante desse conflito global que está acontecendo, ou seja, além de nós termos alertado, aconteceu todo esse conflito que está acontecendo dentro do cenário nacional, eles ficaram impossibilitados de fazer essas votações. Então,
há males que vêm para bem, ou seja, não conseguiram votar nada, não conseguiram aprovar nada, não conseguiram assinar nada, não conseguiram sancionar nada, mas ao mesmo tempo tem coisas positivas, ao mesmo tempo tem coisas negativas. Então, paralisou tudo? Sim. Quem ganha com isso? Em princípio, a esquerda. Em princípio. No entanto, muita coisa que, que a gente estava com medo que fosse votada à sombra disso tudo, agora foi fechado, deu a impossibilidade de a gente poder, inclusive, fazer manifestação no Congresso Nacional, porque as próprias Forças Armadas estarão lá protegendo o Congresso Nacional para essas votações, e as manifestações populares legítimas e legais foram trancadas pelo pessoal da própria esquerda. Vocês entenderam o que eu estou falando agora? As Forças Armadas foram convocadas pelo Michel Temer para proteger Brasília da esquerda, dos opositores, e que pudessem continuar fazendo as votações, assinando os negócios, fazendo trabalhando, basicamente sim. Só que, se eles fizerem coisas erradas, nós, povo, não podemos ir lá nos manifestar, porque durante um mês as Forças Armadas estarão lá protegendo eles de nós, povo brasileiro, para protestos reais, manifestações reais, contra a questão da lei da migração, contra a questão da lista fechada. Tudo isso, durante um mês, a gente não vai poder ir lá se manifestar. Por quê? Porque o PT, os sindicatos, os funcionários públicos, eles fizeram o desfavor para nós de impedir que a gente pudesse ter qualquer manifestação democrática em Brasília, porque eles fizeram baderna, eles fizeram anarquia, eles fizeram caos e possibilitaram que houvessem golpes dos parlamentares e da política atual no povo brasileiro. Durante um mês eles estarão protegidos pelas Forças Armadas para que esse tipo de situação aconteça. Graças ao PT, aos sindicatos, aos aliados do PT, graças a eles, o povo brasileiro, se for ferrado nesse meio tempo, não vai poder nem sequer reagir, porque as Forças Armadas que estão ali para defender a nação, estarão ali defendendo o Estado a pedido de um decreto presidencial. Vocês entenderam até onde a situação, o cenário foi criado? Então aquilo que era para nos defender, vai defender quem não deve. É isso que aconteceu, foi isso que aconteceu de fato. Tá? E foi uma estratégia para exatamente manter a segurança nacional. Segurança nacional de quem, cara pálida? De quem? Não nossa. Não nossa. Eu mostrei para vocês que havia um cenário, havia sim um cenário de risco. Tá? Existe sim um cenário de risco. Existe sim a possibilidade da queda do presidente, existe tudo isso. Só que eles não tinham condição de votar, não tinham condição de fazer nada, o povo mesmo já estava conflituando nas redes sociais. O que foi criado? Foi criado ali uma situação onde o risco acabou sendo utilizado para que a gente pudesse ser impedido de se manifestar no momento que realmente fosse necessário se manifestar. Porque pessoas que não precisavam se manifestaram simplesmente para gerar esse caos, um caos artificial que acabou beneficiando a manutenção daquilo que não deve. Então eles podem agora, durante esse período de um mês, votar o que eles quiserem, sem interrupção e com a proteção das Forças Armadas. Bonito isso, né? Interessante isso, né? Eu gostaria que vocês divulgassem esse vídeo para os seus amigos e explicassem essa situação para eles. Porque o que está acontecendo agora
é que se aqueles que levantavam a bandeira, intervenção militar, eu sempre disse, quem vai chamar, primeiro que isso não é intervenção militar, né? Agora, vocês imaginem, só a segurança nacional, via decreto, né, já resolve a situação sem precisar fazer uma intervenção militar, né? A Dilma já fez intervenção, chamou uma segurança nacional durante um tempo, né? Agora o Temer está chamando também. Isso é um decreto, isso aí dá um período, um prazo para começar, um prazo para terminar específico. Só que dentro desses períodos de segurança existe o risco de que a gente não possa fazer manifestação. E nessas manifestações que são impedidas, o que acontece exatamente dentro desse cenário? Pode ser feita qualquer coisa contra nós, povo brasileiro, né? Então há que se tomar cuidado, e aí fica um alerta para as Forças Armadas, que vocês não podem, em hipótese alguma, defender o indefensável, defender a injustiça, defender a ilegalidade, porque o que acontece? A OAB está entrando com uma solicitação de impeachment de Michel Temer. Outras entidades também estão entrando com recurso a esse respeito. Então, estão entrando no STF. A possibilidade de que o presidente da República e o próprio Legislativo estejam agindo contra os interesses da nação, se o Judiciário assim entender, tá, o Judiciário, a presidente do Judiciário é parte integrante do Conselho de Segurança Nacional e pode fazer a convocação do Conselho de Segurança com a participação dos chefes de Forças Armadas. Claro que seriam 4 votos. 4 votos. A presidente mais o chefe de cada uma das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. E aí tem o ministro, né, que é a favor do presidente, o presidente, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Também são 4 votos. Quem desempataria? Quem desempataria numa situação dessa? São 4-4. Né? Se eles estivessem a favor da ministra do Supremo, o presidente do Supremo, então quem estaria, como é que daria, quem seria o voto de Minerva? Aí entra o apoio popular. Aí entra, neste momento entra o apoio popular. Por isso, nesse caso, se houver realmente lista fechada dentro do voto distrital misto, se houver o sancionamento de uma lei que compromete a segurança nacional, que é a lei de imigração, se houver a perda de legitimidade, legalidade do presidente da República, aí fica 3. Aí se ele cair, ficam 3. E automaticamente a maioria fica com os representantes das Forças Armadas e a presidente do STF. Então fica 4-3. É assim que funciona o negócio. Tem que fazer convocação, se ele renuncia, tem que fazer convocação de eleição para presidente e vice automaticamente interna. Tem. Aí é uma outra situação. Pode acontecer. É melhor do que o cenário que nós temos agora. Tem uma situação um pouco mais estável, um pouco mais de segurança e resolve o problema todo do cenário político atual. Só que não pode acontecer exatamente essas votações acontecerem contra os interesses do povo, porque aí coloca a possibilidade de um conflito civil, de uma guerra civil.
de criar um caos social e de fazer com que as Forças Armadas fiquem contra o povo brasileiro, o que não deve acontecer em hipótese alguma, porque são forças de Estado que devem ficar ao lado, acima de tudo, da nação, por lei, nas formas da lei. Não a favor de governos, não há trabalho de governo, não são entidades de governo, são entidades de Estado e devem respeito à legislação e à nação. E é esse o risco de elas estarem a serviço de projetos de governo. O risco é este. Então fiquem atentos a respeito disso tudo que eu estou falando para vocês, porque é extremamente sério. O caos pode estar sendo instaurado com intenção de promover não só uma manutenção do poder, mas a manutenção do poder de uma maneira que não ocorra a alternância de poder, não ocorra a oxigenação de poder e coloque em risco a nossa soberania. E isso as Forças Armadas não podem admitir de maneira alguma. Tá? Então, vamos tomar cuidado a respeito disso, vamos ficar atentos a respeito disso, né? E alertar as nossas autoridades. Por favor, divulgue para os seus amigos, para os seus vizinhos, para parentes, para todo mundo que vocês puderem, principalmente para autoridades, né, civis e militares, o risco que nós estamos correndo agora. É este o cenário que nós estamos tendo neste momento. Tá? E eu gostaria que vocês ficassem atentos para esse cenário, porque é um cenário de grande risco nacional, vamos combinar, né? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.